tá? Depois me ensina a gente. Depois você tem que me ensinar a gravar. Graça e paz, boa noite a todos. Amém. Vamos orar, irmãos? Eu acho que já dá para começar. Tá, maravilha. Vamos orar. Vou ficar de olho aqui para ver se alguém chegar. Eu vou aceitando aqui. A gente vai dar início. Então, Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós nos reunimos em teu nome, Senhor. Nós nos reunimos para a glória do Senhor. Nós nos reunimos pelo propósito que é teu, pela causa que é do Senhor. Nós não trazemos aqui causas pessoais, Senhor. Nós estamos aqui para nos unir à causa do Senhor, o ergon do Senhor, a vontade do Senhor. Meu Deus, nos dê graça para esses ensinamentos. Espírito Santo, libera entendimento, unção, ilumina os olhos do coração de cada um, para que possa entender, para que possa compreender a sua vontade. Senhor, sempre nos trazendo para próximo do Senhor, quebrantando, gerando conversões, arrependimento, nos trazendo para um verdadeiro avivamento, Senhor. Nós queremos levar e continuar levando a verdade do Senhor. Nós queremos que o nome de Jesus continue sendo glorificado. O nome do Senhor já é glorificado. O Senhor é digno e nós queremos continuar te dando toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós queremos continuar rendendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu peço que, se houver alguma falha no áudio, me avise, por gentileza, tá? Eu vou falar pausadamente. Eu não tenho pressa aqui de terminar todo o conteúdo que eu trouxe hoje. A gente pode terminar a semana que vem. Então, desde já, eu quero deixar aí esse compromisso, né? Para a gente poder levar isso muito a sério e abraçar essa causa, que é uma causa maior, a causa do Evangelho, e com certeza será uma bênção. Tudo isso vai gerar para nós, né, para nós pessoalmente, de forma individual, e vai gerar também através de nós, porque a unção de Deus faz isso. A unção de Deus, ela pousa em nós, mas ela vai emanar, ela vai transbordar para atingir, para tocar a vida de outras pessoas. Tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Tivemos um culto ontem maravilhoso ao Senhor, né? E vamos continuar firmes orando, porque Deus está trabalhando. O Senhor, Ele está soprando, Ele está fazendo a sua obra. Eu disse no acampamento, e vou repetir aqui para vocês, eu não sei se todos ouviram isso, que eu disse lá no acampamento, e é até bom repetir, porque você pode gravar isso no seu coração. A gente não tem que se preocupar em fazer a obra de Deus. A gente tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus. Tá? Porque a obra de Deus é Ele mesmo quem faz. Mas a vontade dele somos nós que fazemos. Então a gente precisa, acho que de forma introdutória, essa fala é muito importante. Porque se nós queremos avivamento, a gente precisa saber qual é a nossa parte e qual é a de Deus. E a gente precisa ter consciência total de como e quanto será o nosso papel nesse avivamento, nessa obra que Deus vai fazer. Tá bom? Então é isso daí. Vamos focar em fazer a vontade do Senhor. E o Espírito Santo, ele fala dentro de nós. E a nossa consciência, ela é o espião de Deus dentro de nós.
para nos dizer aí as coisas que têm que ser mudadas, as coisas que têm que agradar ao Senhor. O Senhor, ele fala conosco, às vezes é um pensamento tão leve, que se a gente não tiver sensível à voz de Deus, aquilo vai passar e ele não vai falar mais. Porque o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro, ele é muito manso, ele fala de uma forma muito educada. E quando nós estamos com a nossa alma tranquila, quieta, quando nós estamos querendo ouvir a voz de Deus, e quando nós percebemos que o Espírito Santo falou através de uma impressão, então a gente procura obedecer. E essa obediência ao Espírito Santo é que é fazer a vontade de Deus. E isso vai trazer para nós a obra de Deus, o papel de Deus. Então, o nosso papel é obedecer o Espírito Santo. O nosso papel é ser guiado pelo Espírito Santo. Inclusive, quero que a minha esposa leia um texto aqui, que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 8 em diante. Por favor, bem. Se não for o 8, está um pouquinho depois. Romanos capítulo 8. Já abra sua Bíblia aí. Abra sua espada aí. Romanos capítulo 8. Versículo 8, 9. Versículo... Aqueles que são filhos são guiados. Aqui, Romanos capítulo 8, no versículo... eu quero que a pastora leia o 8, o 9 e depois leia o versículo 14. Ela vai ler o versículo 8, o versículo 9 e depois ela vai ler o 14. Tá bom? Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. 14, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, ele vem para exercer essa liderança sobre a nossa vida. E ele só pode exercer a liderança sobre nós se houver obediência da nossa parte. Então, o princípio de número 1, ali conforme o versículo 8, é a gente não está mais vivendo segundo a carne. O que é viver segundo a carne? É continuar vivendo uma vida de pecado. Tá? Então, a presença do Espírito Santo, ela não compactua com alguém que não está disposto a abandonar o pecado. Ok? Então, quando nós nos dispomos a abandonar o pecado e a liberar o nosso corpo para o Espírito Santo, até porque o nosso corpo é templo do Espírito, então, quando nós oferecemos agora a nossa vida ao Senhor de verdade, e nós decidimos por aquelas coisas que no passado nos dominava e agora não pode nos dominar mais, então o Espírito Santo, ele nos enche, ele vem sobre nós, ele habita em nós e o poder dele também vem sobre nós. Então ele vai exercer uma liderança sobre a nossa vida. Então ele vai ser como que ele vai falar dentro do nosso espírito. Porque o lugar que o Espírito Santo habita é no nosso espírito. E de lá ele comanda a nossa alma e o nosso corpo. E de lá também ele santifica o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então é muito sério isso. Tá? Nós precisamos tratar a nossa vida espiritual com muita seriedade. Ok? Então vamos lá, entrando aqui no tema de hoje, que é o avivamento de Pensacola. Assim, você arruma água também.
o avivamento de Pensacola. Vamos falar sobre avivamento, e eu escolhi esse, que é um dos mais recentes que nós temos. Depois você pode pesquisar no Google, você pode baixar mais material para você se aprofundar ainda mais, tá bom? Nesse tema tão importante. Nós vamos pregar e nós vamos falar aquilo que nós queremos que Deus faça. E não há nada mais urgente para a igreja do que um poderoso avivamento, até porque eu acredito que nós somos aí, se não a última, das últimas gerações antes da volta do Senhor. Então vamos lá. Eu vou estar lendo, e em alguns momentos eu vou parar e a gente vai poder fazer comentários. Se alguém quiser levantar a mão, fazer uma pergunta, isso até nos ajuda a esclarecer um pouco melhor aí a respeito desse tema, ok? No dia 18 de junho de 1995, num culto de ação de graças, pelo Dia dos Pais, que tinha tudo para ser mais um, numa igreja Assembleia de Deus em Bruceville, subúrbio de Pensacola, na Flórida, Estados Unidos. O evangelista Steve Will, nascido em 1954 e faleceu em 2014, recém-chegado de Londres, inaugurou o que ficou conhecido como o Reavivamento de Pensacola, também chamado por Derramamento de Pensacola, ou ainda Reavivamento de Bruceville em algumas literaturas. Então esse avivamento ele já entrou para a história, né? Como nós vemos aqui, ele está bem recente, porque está ali em 95, há 28 anos atrás. Meu filho mais velho nasceu em 95, no mês de setembro. E é interessante o que Deus fez lá em Pensacola. A título de comentário, né, para a gente poder ir assimilando muito bem esse texto e essa história, tudo tinha para ser, era para ser um culto normal. Inclusive era um culto de ação de graças e era o Dia dos Pais. Então esse evangelista, ele recém-chegado de Londres, nessa noite ou nessa manhã, eu não tenho essa informação aqui, mas foi ele o pregador, né? Foi ele ali a pessoa que Deus usou nesse dia. E naquela manhã, o evangelista Hill pregou e fez um convite simples aos presentes que quisessem receber oração. Então ele pregou, depois de ter pregado, provavelmente ele deva ter pregado ali alguma mensagem evangelística, alguma mensagem da cruz de Cristo, um evangelho muito simples, né? E ele convida as pessoas que queriam receber oração para ir na frente do púlpito para receber oração, aqueles que quisessem. E dezenas de pessoas atenderam ao pedido, e a partir do momento que começou a oração, teve início a manifestações espirituais, ainda conhecidas para a comunidade. Nesse dia, o próprio pastor de Bruceville, o pastor de lá se chamava John Kilpatrick, foi impactado e desabou ao chão, e lá permaneceu por ao menos 3 horas e meia, o que era para ser mais um culto, mais uma oração, acabou com o conhecido reavivamento de Pensacola. Obrigado, Ben. E uma coisa que suscitou imediatamente todo tipo de discussão, seja contra ou a favor, e é interessante eu parar um pouco aqui agora, porque quando se trata de manifestações do Espírito Santo,
sempre vai ser um tema polêmico. Sempre vai ter pessoas se opondo, pessoas a favor, pessoas se opondo. Mas isso não importa para a gente, porque nós que já conhecemos o Espírito Santo e as suas manifestações, tudo o que nós queremos é que ele se manifeste, é que ele seja derramado no culto, e se o culto tiver que perder ali o seu formato, que perca. O importante é que o Espírito Santo venha, que as pessoas conheçam o Espírito Santo. Isso é tudo que nós precisamos. É por isso que nós temos orado, é por isso que nós temos buscado ao Senhor, para que a gente possa viver isso. Ok? E outra coisa também, a respeito do acampamento que nós tivemos, é importante comentar. Vocês que estavam lá vão se lembrar muito bem de algumas manifestações que nós tivemos lá no acampamento. E exatamente como muito parecidas com essas manifestações. Então nós tivemos ali pessoas caindo pelo poder de Deus, pessoas sendo libertas. Nós tivemos ali pessoas trêmulas, né? No momento que o Espírito Santo estava sendo derramado. E isso alegra demais o meu coração, porque o Espírito Santo ele já tem nos dado sinais desse avivamento. Ele já tem se mostrado um verdadeiro mentor, um verdadeiro... Ele está pronto, ele realmente quer fazer isso, né? E eu me lembro que nós víamos ali os jovens e todos que estavam ali chorando, rindo, né? Então, o avivamento, as manifestações do Espírito Santo, elas são variadas, né? Algumas pessoas choram, algumas pessoas riem, algumas pessoas caem, algumas pessoas ficam até mesmo num estado de êxtase, né? E isso é algo que muitas pessoas se incomodam. Sim, tem pessoas que chegam até a sair da igreja, porque eles querem algo mais social, algo mais político, mas o evangelho nunca foi assim. Acho que é uma ignorância muito grande e uma falta muito grande de conhecer o Espírito Santo e também de conhecer as Escrituras, porque tudo isso que nós estamos falando, nós vemos nas Escrituras. Nós vemos ali Daniel, quando o anjo do Senhor se aproxima dele, ele cai e chega a ficar fraco, não consegue se levantar. E ele cai ali. E João também, na ilha de Patmos, quando o Senhor aparece para ele, ele cai como morto ali, praticamente. E ele, em espírito, ele tem visões em espírito, ele está ali, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala das visões, ele fala das revelações, ele fala que ele chegou a ir até o terceiro céu, né? E teve visões, ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas que não foram nem mesmo autorizadas a ele contar. Então ele teve experiências muito profundas com Deus. E às vezes, enquanto alguém está arrebatado em espírito, como se fosse... O que seria isso, né? Para você entender meio que na prática. É como se a pessoa estivesse desmaiada, né? Isso é uma pessoa que às vezes nem sempre está arrebatada, mas em alguns casos sim. Alguns casos, se alguém já teve essa experiência aí, eu até gostaria que você pudesse aí se manifestar e contar para a gente se alguém aqui já foi arrebatado. Tá? Eu já tive outros tipos de experiências, então essa de ser arrebatado, de cair e ser arrebatado, eu ainda não tive. Eu já tive outras. E se alguém aqui já teve essa experiência de ser arrebatado, aí você pode contar para a gente, ok? E a pessoa fica como desmaiada. Só que o espírito dela, ele sai do corpo ali e Deus leva essa pessoa em vários lugares e mostra muitas coisas e fala e traz ali algo, um direcionamento específico, até mesmo
às vezes acaba mostrando tanto coisas do céu, como até mesmo coisas até do inferno. Já vi testemunhos, né, de pessoas que foram arrebatadas e primeiro foram aos céus. E depois, em seguida, o anjo do Senhor as levou ao inferno, onde essas pessoas tiveram ali visões ali do sofrimento, visões ali daquele lugar terrível, né? Escuro, as pessoas ali gritando, gemendo e não podem sair dali. Então Deus, ele pode muito bem mostrar aquilo que ele quiser mostrar. Ele é Deus, não é verdade? E quando nós pedimos um avivamento para o Senhor, nós estamos nos colocando completamente sujeitos à vontade de Deus. Deus, ele não vai fazer a sua obra aonde ele não é bem-vindo, aonde ele não tem liberdade para fazer a sua obra. Então ele tem que ser desejado, ele tem que ser ansiado pela igreja. E continuando aqui a leitura, uma coisa que suscitou imediatamente todo tipo de discussão, seja contra ou a favor, foram as quedas, os tremores, o riso, o choro, manifestadas nas pessoas que para lá acorriam e frequentavam os cultos. O pastor da igreja foi um dos que se mostrava cético com os tais fenômenos, até acontecer com ele próprio. Olha que coisa interessante, gente. Então, nós temos aqui uma igreja local, que é a igreja de Bruceville, em Pensacola, na Flórida. Então, vamos lá, para a gente entender e pontuar cada detalhe importante. O pastor da igreja, ele mesmo não acreditava nesse mover do Espírito. Então, esse evangelista que veio de fora foi quem trouxe essa chama do avivamento. Foi quem pregou e no momento que ele foi orar, essas manifestações começaram. E o pastor não acreditava até que ele teve a experiência ele próprio. Isso sim eu posso falar que aconteceu comigo. Eu, no passado, eu também não acreditava. Por exemplo, no falar em línguas, uma época da minha vida, eu não acreditava. Até que eu tive uma experiência muito poderosa com Deus. Gustavo, eu também não. É isso aí, é verdade. E sabe, gente, a gente não pode tratar essas pessoas que não creem com hostilidade. O Gustavo, 5 anos sem acreditar. Meu Deus do céu. É importante, ouça isso, gente. É importante que quem crê não pode criticar aquelas pessoas que não crê. Você não pode entrar num embate. Você não pode ser uma pessoa com ira e querer empurrar a goela abaixo. Não é na força. É a gente orando, é a gente continuando caminhando com Jesus firme, que o próprio Espírito Santo vai convencer essas pessoas. Acha para mim aquele texto. Paulo escreveu sobre aqueles que têm fé para comer carne, aqueles que têm fé para comer legumes. Tá. E os Romanos capítulo 15, amor. Tá. 15 ou 14? 15 ou 14, Gustavo? 14. 14, capítulo 14. Obrigado aí, Gustavo. Romanos capítulo 14. Então, é importante porque se você começa a discutir com uma pessoa, você vai acabar sujando o seu coração. Aí, se você suja o seu coração, eu quero que alguém me responda aí. Você discute. Quem que você entristeceu? Responde aí para mim. Vamos lá. Alguém me ajuda aí. Vamos lá, pessoal? O Espírito Santo, né?
Aê! Isso aí, Gabriel. Então não adianta, gente, não é na força, não é na violência, não é querendo provar para a pessoa que você está certo. A gente tem que ter paciência e misericórdia daquela pessoa que não crê. E se a gente continuar orando, se a gente continuar mantendo o coração da gente limpo diante de Deus, sem entristecer o Espírito Santo, vai chegar uma hora que Deus pode preparar essa pessoa a ser impactada pelo poder do Espírito Santo. Achou aí? Que versículo? Acho que é tudo. Não despreze. Aliás, quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. É isso, exatamente isso. O apóstolo Paulo dá um exemplo aqui de comida, né? Quem come carne não critica quem só come legume. E quem só come legume também fique quieto e não critique aquele que come carne. Porque uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Então, tem pessoas que, talvez no processo que ela esteja, ela ainda não consegue assimilar isso. Então a gente tem que ter paciência, gente. Paciência, tá? Guarda essa palavra aí. Sublinha essa palavra aí no seu coração. Paciência com quem não crê. Porque senão você não vai ser um avivalista. Você vai ser um encrenqueiro por aí, arrumando briga, fazendo inimizade, e nem em você o Espírito Santo vai ficar, porque ele não vai ficar num coração amargurado. Tá ok? Beleza? Até aqui? Então vamos lá, vamos continuar a leitura. O reavivamento de Pensacola rapidamente chamou a atenção dos veículos de comunicação e acabou tendo cobertura da grande mídia norte-americana, entre elas a New York Times, a Washington Post e até da rede CNN. Foi veiculado de tal modo que atraiu a atenção de pessoas do mundo todo, que para lá afluíam e esperavam por horas numa fila, expostas ao tempo, para conseguir um assento na igreja e ter a oportunidade de assistir a um culto, conforme se comprova por fotos, por vídeos, disponíveis aos milhares na internet. Olha que interessante, né? Começou, depois que o avivamento irrompeu, as pessoas começaram a ouvir falar, e eles começaram a fluir, eles começaram a ir para a igreja. Isso é muito interessante e algo que eu preciso falar para vocês também. Você precisa ter essa consciência. Para quem é o avivamento? O avivamento é para a igreja. O avivamento não é para o mundo. O avivamento ele é para a igreja. O mundo não precisa de avivamento, o mundo precisa de salvação. Quem precisa de avivamento é a igreja. A igreja é que precisa. A igreja é que precisa estar cheia do Espírito Santo. Pastores, obreiros, cristãos, os membros, as crianças. A igreja ela precisa que o Espírito Santo esteja ali liderando, esteja ali manifestando o seu poder. E uma igreja que ela está em pleno avivamento, em meio a um avivamento, vai acontecer que, consequentemente, haverá salvação de almas. Tá? Mas a salvação de almas não necessariamente é o avivamento. Você pode trazer uma pessoa para a igreja, ela pode confessar Jesus, se batizar e ficar na igreja e não ser cheia do Espírito Santo. Ela pode ficar ali e ser um crente, uma pessoa nominal, uma pessoa, digamos assim, normal, que não tenha relevância nenhuma no mundo espiritual. E quando nós falamos de avivamento, a gente está sugerindo que nós queremos que toda a igreja seja relevante no reino espiritual. Nós queremos que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo e sejam pessoas que conheçam o Espírito Santo, que respeite o Espírito Santo, que saiba como ele fala, quando ele fala, saiba o que ele faz e ele possa contar com você.
que o Espírito Santo ele possa ser o seu melhor amigo, possa ser realmente, de fato, o seu consolador e o seu líder, o pastor da tua alma, né? Aquele que te lidera, ok? E não posso deixar de falar que o Espírito Santo, ele deve ser tudo isso na nossa vida, mas isso nunca vai eliminar da nossa vida o pastorado que Jesus levantou, que são as pessoas, a igreja, tá? Isso fique bem claro, porque tem pessoas que elas usam isso como desculpa, né? Então agora o meu pastor é o Espírito Santo, eu não preciso mais de igreja. Pronto, essa pessoa já está excluída do plano de Deus, porque o plano de Deus é com a igreja. O plano de Deus jamais vai congregar uma pessoa que nem mesmo obedece o seu pastor, que nem mesmo é submisso ao pastoreio, que nem mesmo faz parte do corpo de Cristo. Ok? Paulo ele dá o exemplo de que o corpo de Cristo ele possui membros e nós somos os membros do corpo, né? Então não tem como um membro ele viver sozinho, ele se desligar do corpo e continuar vivo. Não dura nada, dura horas e já dias depois já apodreceu, já não existe mais nada, não é verdade? Então nós somos membros do corpo de Cristo e todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter uma aliança de oração, nós precisamos ter uma comunhão em Cristo, primeiramente, e uma comunhão também de amizade, enfim, na medida do possível, na medida daquilo que podemos, daquilo que conseguimos, até porque, dado ao trabalho, dado às responsabilidades que temos, às vezes a gente não consegue se ver como gostaria, estar junto como gostaria, mas na medida do possível é muito importante uma comunhão, uma reunião de oração. Então você que, de repente, você pode ter a sua casa pode ser ali um lugar de oração. Então, de repente, você pode combinar um dia, uma reunião de oração na sua casa, né? Isso é muito importante. Chama alguns irmãos para orar, né? Depois serve aquele chazinho, né? Aquela bolachinha boa, não é mesmo? Pode esquecer, né? Que bênção, né? Então, vamos lá. E foi veiculado de tal modo que atraiu a atenção das pessoas do mundo todo, para que lá afluíam e esperavam por horas numa fila expostas ao templo. Recentemente nós tivemos um mover do Espírito muito grande ali em Asbury, né? Naquela faculdade onde eles começaram um culto naquele salão lá dentro da faculdade. E aquele culto não acabou e perdurou ali por dias. E o avivamento continua. Pessoas do mundo todo. Algumas pessoas foram para lá, de vários países, de vários lugares, porque é exatamente isso que acontece num avivamento. As pessoas começam a fluir, as pessoas começam a... E essas pessoas que vão, geralmente são pessoas cristãs, mas que estavam vivendo abaixo da média que Deus espera da gente. Então, quando se tem um avivamento, as primeiras pessoas que vêm são os próprios crentes para serem renovados, para serem reavivados na sua fé. E depois, consequentemente, começam a vir pessoas também para serem salvas. Tá certo? Como eram os cultos? Após o dia do início do reavivamento, a igreja passou a ficar aberta de terça a domingo. Só não abria na segunda. Só fechava ao público nas segundas-feiras, que era reservada para alguma reunião administrativa, com as lideranças. Então, o que eles fizeram lá? Como que eles organizaram depois que houve o avivamento? Provavelmente eles não tinham cultos aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas quando o avivamento aconteceu, foi necessário aí
quase todos os dias da semana e pelo menos um dia da semana para situações administrativas. E a liderança da igreja também. Às terças-feiras, como que foi organizado lá em Pensacola, lá na igreja de Brusville? Às terças-feiras era o dia dedicado à intercessão e batalha espiritual, com todo o preconceito que esse termo possa sugerir nos meios evangélicos hoje em dia, já que se encontra distorcido e com uma semântica contaminada por muitos teólogos de meia literatura e verdades de blog. Assim era que Brusville tratava os seus cultos de terça-feira. Então, o que acontecia lá na terça-feira? Isso é muito interessante. O dia todo era intercessão, batalha espiritual. Então, era uma igreja ali que colocou uma base de oração muito forte ali. O dia todinho na terça-feira, oração e intercessão. Tem um nome aqui de uma mulher aqui que eu não... Tá, é Lila Terhune Craig Ronell. Eram os responsáveis pela equipe de intercessão. Na literatura sobre o reavivamento de Pensacola, eles constam como personagens cruciais. As pessoas que eram responsáveis pelos grupos de oração e intercessão são praticamente as pessoas-chave no avivamento da igreja. Então, olha que interessante. Isso me empolga demais, me deixa muito motivado e muito empolgado. Howell diz que, além das terças-feiras específicas para intercessão, eles oravam diariamente das 16 às 18 antes do início dos cultos. Gente, olha que poderoso isso. Todos os cultos, né, como nós vimos, se davam de terça a domingo. Terça-feira, o dia todo, intercessão, base de oração, liderada aqui pelos líderes da intercessão. E antes do início dos cultos. Essas reuniões eram basicamente adoração e, ao final, intercediam pelo reavivamento em si, pela Igreja de Cristo. Olha que interessante. Aconteceu um grande mover, e isso aqui para nós já é lição, tá? Se nós queremos viver um reavivamento na igreja, a gente pode se basear, porque o Senhor, o Deus desse avivamento é o nosso Deus. É o mesmo Espírito. Então, o modo operante é o mesmo. Então, aqui, eles culto 2 horas de oração, intercessão, adoração, orando ao Senhor por reavivamento. Aí é onde você tem que entender a importância de estar sempre pedindo para que o Senhor continue fazendo, para que o Senhor faça. A gente não pode, por exemplo, teve um mover na igreja, a gente não pode achar que aquilo ali já serve para outro dia, para outro dia, para outro dia, e para outro mês e pronto. A gente não pode ficar ali, ser saudosista. Não pode existir saudosismo no avivamento. A gente precisa estar renovando. Por isso que o sacerdote, ele todo dia, ele tinha que manter a chama do templo acesa. Como nós lemos ontem, Levítico, capítulo 6, verso 13. A chama não podia se apagar. Ela tinha que arder continuamente no altar. Assim é o avivamento. É o fogo ardendo continuamente no altar. Onde é o altar? O altar somos nós. O templo somos nós e o altar também. Então, mesmo que Deus derrame, digamos que nós tenhamos lá
o nosso próximo culto seja um culto de avivamento, seja um culto com várias manifestações do Espírito Santo. A gente não pode se acomodar, a gente na segunda-feira tem que estar intercedendo, na terça a gente tem que continuar orando, porque Deus ele vai continuar derramando, ele vai continuar mantendo esse avivamento. Por que que muitas igrejas, elas... Eu até me incluo, tá? Eu me incluo nisso. Por que que muitas igrejas, quando eu falo de igreja, nós já estamos inclusos, tá? Elas, às vezes, têm um mover em um determinado dia. E depois aquilo passa. E aquilo passa e, às vezes, demora anos para voltar. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Então, vamos continuar aqui. Essas reuniões eram basicamente adoração e, ao final, intercediam pelo reavivamento. O louvor ficava a cargo de Lyndell Cooley. Basta procurar por Lyndell Cooley em Bruceville, Reavivamento, no YouTube, que há disponível um farto material de suas ministrações em cultos reais. O interessante também desse avivamento de Pensacola é que nós temos muitos materiais no próprio YouTube. Então você tem lá batismos que foram gravados, nós temos lá, reuniões, louvor, momentos ali de momentos aonde eram feito o apelo, né, de salvação. Então nós temos vários vídeos no YouTube onde você pode acompanhar, você pode dar uma olhada, dar uma assistida, para você entender tudo isso que a gente está lendo aqui, que é um fato, é algo real que aconteceu. E está bem próximo, por isso que eu quis começar com esse. Os testemunhos também faziam parte da liturgia. Embora não agrade os puritanos, os testemunhos tinham enorme importância, visto que eram as pessoas impactadas testemunhando do que receberam. Olha a importância, gente, do testemunho, né? Você que é curado, pessoa testemunhar que Jesus curou, pessoa que foi batizado com o Espírito Santo, testemunhar que foi batizado com o Espírito Santo, pessoa que teve um sonho profético, testemunhar. É muito importante a gente poder deixar fluir, né, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. A gente não pode ficar segurando isso, porque senão como que Deus vai operar se não for através de você, né? Deus ele quer operar através de você. Então você tem que ser boca de Deus, você tem que dar voz à voz de Deus. Então aquilo que Deus faz na tua vida, você tem que testemunhar, isso vai alcançar pessoas, isso vai glorificar o nome de Jesus. Amém? E eram desde pecadores arrependidos, convertidos, casais com casamentos restaurados, curas de enfermidades, entre outros. Então nós tínhamos lá pessoas que estavam se arrependendo, estavam renunciando à vida mundana, se arrependendo, se convertendo, pessoas que já eram crentes dando testemunhos, casais que estavam com seus casamentos destruídos, pessoas curadas de enfermidades, entre outros. Agora nós vamos entrar aqui no tema a pregação. Quando Steve Hill assumia o púlpito, aqui é aquele evangelista, né, que veio pregar aonde começou o avivamento. Ele costumeiramente começava convidando o povo a repetir a mesma oração. Então, como que ele fazia? Eles faziam uma oração em concordância, todos juntos, e a oração era: querido Jesus, fala ao meu coração, muda a minha vida, no seu precioso nome, amém. Uma oração muito simples, mas uma oração com um grande conteúdo, né? Se você orar isso aqui, se for verdade essa sua oração, meu Deus do céu. Querido Jesus, fala ao meu coração. Ele vai falar. Aí a pessoa ora aqui, muda a minha vida. Então a gente, quando fala para Deus mudar a nossa vida, a gente tem que entender que ele vai mudar. Ele vai trazer pessoas, vai tirar pessoas. Quando a gente fala, Senhor, muda a minha vida,
a gente tem que entender que realmente a gente está dando a liderança da nossa vida ao Espírito Santo, né? E a palavra de Deus nada mais é do que a regra, que é via de regra para nós. Então, eu preciso estar de acordo com a palavra, ok? E Rio pregava a maneira pentecostal, com eloquência, fogo nas palavras, gostava de pregar sempre mensagens evangelísticas e era conhecido por acrescentar um pouco de humor nas suas mensagens. Deve ser meio palhação, igual o pastor Hernani, né? Às vezes faz umas brincadeiras, não muito, mas sempre descontrai um pouco, mas faz parte. Não era aquele cara ali engessado, religioso, né, que muda a voz. A gente tem que ser normal, porque o avivamento de Deus é para pessoas normais, como nós, mas que ama Jesus e que quer ser usado por Deus. Era conhecido por acrescentar humor, mencionava os fins didáticos, que tinha em mente crianças de 5 anos, que precisavam entender do que se tratava, que estava falando. Frequentemente levava objetos para ilustrar as passagens bíblicas e tornar as pregações dinâmicas. Era criticado também por fazer pouco uso das Escrituras e por muita ênfase no reavivamento em si, em detrimento de levar as pessoas a conhecer mais a Cristo. O que significa isso aqui? Ele era um sujeito que ele estava mais preocupado na aplicação